porque ele vive. Posso ver porque ele vive. Tem E aí quando eu falo inveja, me entenda bem, eu acredito que todos nós temos o Espírito Santo de Deus, mas aquele sentimento de tristeza. Por que eu falo isso? Porque eu já senti isso. Sabe, no início da minha conversão, eu fui levantado líder. Na verdade foi assim, eu cheguei na vida da igreja, e aí chamei meu irmão veio depois, meu irmão foi levantado líder primeiro do que eu. E eu pensava para os irmãos, eu fiquei com invejinha santa. Porque eu falei assim, gente, como é que meu irmão calado, não fala nada, calado, ele custa falar alguma coisa, um cara totalmente sistemático. E ele foi levantado líder primeiro do que eu. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, como que ele é levantado líder primeiro do que eu? Sabe? Aí você pensa, eu que falo tanto. Eu falo tanto, eu converso, eu brinco, eu levo gente para o encontro, olha a justiça própria. Aí o que a gente tem que tomar cuidado? Porque às vezes a gente está pensando o seguinte, eu estou falando que Deus está me abençoando, será que eu estou com justiça própria? Será que eu estou com um ego lá em cima? Sabe, irmãos, esse testemunho que a Suzane e o Júnior deu hoje, isso edifica a igreja, edifica a casa. Ele não vem com um tom de soberba, ele não vem com um tom de arrogância, de altivez, ele vem com um tom de graça. De graça. Graça de Deus estabelecida sobre a vida deles, sabe? E aí, irmãos, chegou um tempo que é difícil a gente falar da gente, mas são exemplos que a gente tem que ter. E eu fiquei com inveja do meu irmão. E aí, Deus foi, no final das contas, me levantou a líder. E aí eu fui liderar aonde? Aonde? Eu fui liderar num apartamento, um por andar, duplex, na frente do Parque Flamboyant. E eu morava num barracão lá no lá na região noroeste, perto do Mangalu. Morava num barracão, quando chovia eu não sabia se caía mais água dentro de casa do que lá fora. E era aquela loucura. E todo sábado eu estava lá liderando nesse apartamento de luxo. E eu ficava olhando assim, né? Aí esse povo chegando com bolsa importada, as mulheres com bolsa importada. Aí tinha uns homens com iPhone. Aí eu entrava no quarto do anfitrião, um quartinho cheio de computador, de tela, videogame de última geração. E eu olhava assim, e eu liderando esse povo. E eu falava, ô Jesus, né? Eu ficava assim, meu Deus, que dia que o Senhor vai me dar também, Jesus? E ficava com aquilo. E na cabeça deles, aquele ali era o ecossistema deles. Eles falavam coisa de milhões, falavam de dinheiro, e falavam assim tranquilamente. E eu estava estagiando, recebi R$400 por mês, e meu pai me ajudava a pagar o aluguel. E eu liderando esse povo. Né? E quando chegavam irmãos, igual a Suzane, né, que estão prosperando, estão sendo abençoados, chegava na cela, no momento do testemunho, irmãos, alguém quer dar um testemunho? Opa, eu quero. Deixa eu te falar, consegui comprar uma fazenda. E graças a Deus troquei de carro, comprei uma caminhonete maior, agora vai dar para mim viajar para o litoral com a minha família. Os testemunhos eram esses. E eu líder dessa célula, com corsinha, batendo biela, quase fundindo o motor. E aquele negócio, eu estacionava ele sempre na descida, porque geralmente ele não ligava. E eu tinha que pegar ele no tranco, liderando esse tipo de gente. E aí, hoje, lendo essa palavra, escutando esse testemunho, sabe, irmãos? Eu tenho essa percepção de que nós temos que ser gratos. E nós não temos que ter vergonha em falar das bênçãos que o Senhor tem entregado sobre as nossas vidas. Já não tem que ter vergonha, sabe? E eu sempre estou carregando isso, e essa palavra veio para selar muita coisa, até na minha vida, sabe? Eu acredito que na vida de vocês, porque às vezes a gente, realmente, quando a gente pega e é abençoado de tal forma, às vezes a gente fica com um pouco de receio de falar. E aí a gente tem que ver esse receio e onde é que está sendo a raiz desse receio. Será que é aquela ideologia antiga de que
Se eu falar alguma coisa, as pessoas podem ter inveja de mim. E aí, a inveja é pior do que macumba. Antigamente, Quem já escutou isso? Você deixava de dar, né? Muitas vezes. Minha avó, por exemplo, minha avó é a assembleana roxa, aquela que leva a harpa para a igreja para cantar o hino da harpa. E ela chegou um dia em mim, foi semana retrasada, foi esses dias, ela chegou em mim e falou: meu filho, deixa eu te falar um negócio. Quero te dar um conselho muito importante. A vovó quer te dar. Eu vejo que você fala, às vezes, né? Você compra uma chacrinha lá em Michelândia e tal, perto da beira do Serra da Mesa. Deixa a vovó te dar um conselho, não fala esse trem pra ninguém, não. Porque o povo tem inveja, e aí a inveja é ruim, porque pode acabar com esse sonho seu. Olha pra você ver a ideologia, irmãos. Às vezes vocês podem estar pensando, eu falando aqui, vocês podem estar pensando, gente, que absurdo, que dia que eu vou pensar isso. Mas pensa, irmãos. Pensa. Lá no fundo do coração da gente, a gente pensa, porque é uma raiz dos antigos, né? Fica caladinho, não fala nada não. E realmente é melhor que você fale com a pessoa da sua família, pessoa de confiança. Você não vai ficar falando para o inimigo, até porque o inimigo, você não tem muita conversa com o inimigo. Mas sabe, irmãos, é importante às vezes você chegar num momento de célula desse e falar: irmãos, eu quero falar um negócio para vocês. Igual a Suzana falou, estou sendo abençoado, Deus tem me prosperado. Eu tinha uma máquina, Deus me prosperou com uma máquina melhor, e Deus tem me abençoado. Irmãos, vamos ser sinceros, isso não nos edifica? Não, e o melhor Vamos de tudo, edificar. assim, eu não sei quantos estavam aqui quando eu falei o testemunho no Botânico, que eu recebo mensagem até hoje falando assim: como você abriu os meus olhos quando você falou aquele testemunho. Amém. Como você me edificou, eu estava querendo desistir da minha empresa e você falando: não, mas espera aí, eu não vou desistir não, vou continuar, vou avançar, e está avançando. Então, assim, receber o feedback que de um testemunho seu, assim, eu não ia ser chamada lá pelo pastor. Eu só comentei um negócio com ele lá para ele orar, e ele falou assim: não, vai lá. E quando eu cheguei lá, o Senhor falou: fala. Então, assim, eu não estava preparada daquilo. Então, assim, eu não me preparei, mas o Senhor preparou aquelas vidas para ouvir aquilo ali. E eu recebo mensagem hoje, até hoje, a pessoa falando tanto que as vidas foram edificadas, né? Então, assim, esse é o agir de Deus. É de algo tão simples, é algo assim tão inesperado, o Senhor age nesse momento. É verdade. Porque às vezes assim, o nosso testemunho é uma palavra-chave. As E pessoas vira a chave É verdade. não desistir. Essa é a palavra correta. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Porque essa palavra é para você. Aleluia. Não desista dos seus sonhos. Porque assim, antes mesmo de ser gerado no seu coração, foi gerado no coração de Deus. A família é um projeto do Senhor. Então, assim, não abra mão por nada. Amém. Por nada nessa vida. Não abra mão. Amém. Entendeu? Fala. Permaneça. E a Suzana é profeta. Ah, sim. Eu falo assim, só que o Renato estava falando um tempo, a Renata, o Luiz, o pastor Jacinto, minha vida foi muito conturbada, eu tinha um envolvimento com muita coisa errada, um alcoolismo fora do comum, outras coisas mais, e minha esposa nunca desistiu de orar, de separar e tudo. Eu fiquei muito tempo desviado da igreja, tudo, e graças a Deus, passei muita coisa vergonhosa, mas Deus, ela estava orando e Deus respondeu as orações. Aleluia. Hoje eu vou para o quinto ano, Glória a Deus. sem usar nada, assim, né? Minha abstinência total na igreja, voltei para o louvor e tudo. E em breve a gente pretende até estar numa cela assim, liderando, ou sendo anfitrião, mas isso dá as orações da minha esposa, né? Minha esposa nunca participou também, família, amigos também, que óbvio. Mas eu falo a parte familiar, né? Porque às vezes hoje uma mulher passa um problema com o marido, filho, e pensa que não há solução. Eu não achava solução na minha vida. Vou falar assim abertamente assim, eu sei que talvez alguém até escandalize, mas eu não vou esconder isso. Eu fiquei envolvido no crack 4 anos. 4 anos no crack. Entendeu? Então é uma coisa muito séria. E
solução nenhuma, não havia. E Deus provou para mim que ele entra dentro do buraco negro, tira pela. A ciência fala que o buraco negro nem a luz escapa, né? Então Deus ele provou para mim que ele move no impossível, no extremo dessa palavra, no impossível. Ele move e tira lá de dentro. Minha esposa vai fazer aniversário dia 27. Em tempos atrás ela me questionava, nossa, só gasta dinheiro com essas coisas erradas, você não compra um presente para mim, nada. Eu até comprei um presente para ela agora, meio caro, né? Aí ela ficou me dizendo, como é que você compra um presente caro? Eu falei, mas mulher mas eu não pensando, assim, ela não sabe bem, não, mas foi meio saudável mesmo. Aí eu fiquei pensando, me alegrando dentro de mim. Eu falei, oh Deus, graças a Deus, eu estava sonhando isso agora, eu estou podendo presentear minha esposa, está na igreja, comprei instrumentos para o ministrar. Hoje é outra área que eu quero evoluir essa área, porque muitas pessoas ouvem aqui, infelizmente não deu muito certo de gravar tudo aqui, tá meio bagunçado. Foi o meu teste, né? Mas não deu certo. Mas as pessoas escutam isso aí, esses testemunhos, coisas, se notificam as pessoas. Isso aí, além da gente, nós pessoalmente ouvir, pessoas ouvirão isso aí. E assim, é majestoso, o testemunho sempre edifica. Você é um improvável. Deus gosta disso. É Verdade. Deus vai rapidinho. Parte do testemunho dela pareceu muito com uma passagem na minha vida também, do viver pela fé. Meus filhos eram pequenos, já são todos adultos casados, e eu passando por uma necessidade muito grande. E o Senhor falava assim que o meu celeiro estava transbordando. E eu falava assim, como? Na minha geladeira só tem uma garrafa de água. Meu Deus. Está transbordando. E eu saía, quantas vezes eu saía no portão assim, olhava para baixo, para cima. Falava assim, Senhor, onde eu vou pedir hoje? E o Senhor falava assim, venha, volta, os meus não pedidos. E eu voltava, eu ajoelhava na beira da minha cama e chorava. Não demorava muito. Chegava uma irmã. Angélica, eu trouxe uma pizza que hoje nós vamos comer aqui. Meu Deus. Passava, eu vi aquela necessidade de novo. Chegava outra, Angélica, eu fui no Ceasa hoje, separei umas verduras e trouxe para você. Passava, outra chegava, e eu agoniada, né? O descansar no Senhor não é fácil, né? Quando você está passando por uma necessidade. Mas muitas chegavam e falavam assim, eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor me mandou trazer isso aqui para você. Então, irmãos, isso é extraordinário. É o zelo de Deus com os teus. E eu tinha uma irmã muito amiga, e meu testemunho é muito grande. E ela falava assim, Angélica, o seu testemunho está na Bahia. Eu dei hoje o seu testemunho. O seu testemunho está lá no Pará. Eu dei para uma irmã lá o testemunho. E a outra falava assim, Angélica, fulana de tal vai ligar para você. Porque ela está precisando de oração. Eu ouvi, te ouvi. E de quem você? Eu não quero falar comigo. Nossa, quantas vezes a gente passa dificuldade É e morrendo para a gente orar. Toque no chão, irmã. Eu não quero falar com ninguém, não. Deus usa, né? Mas Deus usa essas circunstâncias. Não demorava muito. A pessoa me ligava e eu orava, ouvia, conversava, né? E o que eu quero falar para os irmãos é o seguinte. Muitos falam assim, a minha vida é um livro aberto. A minha não é. Eu abro a página do meu livro para quem eu acho que eu devo abrir. E nas minhas dificuldades, o Senhor pôs um casal na minha vida que eu louvo a Deus pela vida deles. Porque eles me aconselhavam, eles oravam comigo. Então nós, que está em Cristo Jesus, nós precisamos ter uma pessoa de confiança para a gente desabafar. Porque se a menina não fala a necessidade dela para mim, como que eu vou saber? Ela tem que falar. Necessidade, ela vai falar com quem? Ela vai abrir o livro para todo mundo? Não. Senhor, eu preciso conversar com alguém. Eu preciso de alguém para me ouvir.
Eu preciso de alguém para me aconselhar. Então eu fui assim muito, muito abençoada nessa área. Glória a Deus. E hoje é tão poderoso. Antônio, eu não dou conta. Não, a cela é isso que está acontecendo na cela. E é Glória tão a Deus. poderoso que na época que a gente estava oh Deus, as pessoas ligavam para a gente orar. A gente tinha um culto lá na nossa casa. Na nossa casa não tinha reboco direito, as paredes eram um caos. Como é que eu me falar? Igreja do Portão. A igreja do Portão Azul. E eu falei, eu A gente nunca era vou me... casal. A gente passando perrengue que só Deus sabe. E a gente fazia, a gente dava curso de casais. Uau. Meu Deus do céu. Dando curso para mais ou menos. A gente dava curso para um presbítero, para presbítero. Só Deus sabe. E os nossos filhos, a Esther e o Samuel, ficavam na sala cuidando das crianças. O que a gente tinha, a gente fazia um lanche para aquele pessoal. Era mais ou menos uns 8 casais. Teve um casamento lá que foi restaurado, que o casal, o marido já nem dormia com a esposa mais. Eles estavam assim, naquele dia de começar o curso, eles iam separar. O casamento foi deles, foi restaurado, eles foram para outra cidade. E até hoje eles falam que eles acabou, estão em paz, vivendo junto, criando família. Então assim, quantos lares a gente viu sendo restaurados, que foi formados na igreja do Portão Azul do nosso quintal. Um chão assim, batido, como é que é? Aquele chão assim, cimentado, grosso. Nossa casa era, meu Deus do céu, que vergonha quando a gente olha as fotos e estava todo mundo feliz. As pessoas estavam sendo edificadas ali pela graça e misericórdia, sabe? Então assim, não era a estrutura que mudou a vida daquelas pessoas, era Cristo que estava ali. Uma frase fala assim, o diabo não tem que ser diabo, não, tá aí, né? Entende o que Só que da mesma forma, Deus também não tem que ser Deus, não. E Deus faz isso aí tudo acontecer e se o diabo destrói, Deus ele restaura no treinão de vez, não. É verdade. E a gente ouvia assim, vocês vão ser mantenedores de obra. Vocês vão ser mantenedores. A gente ia, meu marido... O negócio é que a gente às vezes não sabe esperar em Deus. E a Não, frase Tá demorando demais. Aí eu falo assim, como? Da onde? E quando as pessoas, a gente ia nas igrejas que meu esposo pregava na Assembleia, ia nas igrejas e falava assim, como é que falava? Que a gente ia ser muito usado, que a gente é muito próspero, que as pessoas olhavam para nós e tinham inveja. Eu falava assim, do quê? O carro eu ando segurando a porta, a gasolina pisca. Gente, eu andava segurando a porta. A gente tinha um Uno branco, eu não gosto de Uno mais. Eu passei tanta luta desse Uno, mas tanta tribulação desse Uno que eu não gosto de Uno mais. Ele doidinho pra comprar um Uno de outro. Uno não. Misericórdia, né? Não. E as pessoas falavam assim, nossa, mas tem inveja demais em cima de vocês. Eu falei assim, mas o quê? Pelo amor de Deus, eu não tem nada. E assim, o Senhor assim, foi nos honrando, tem nos honrado dia após dia. E hoje a gente pode dizer, gente, hoje a gente abençoa famílias. Aleluia. Tudo que fizeram para nós, hoje a gente pode fazer para a vida das pessoas. Eu falo assim, isso meus filhos. É melhor você receber uma cesta ou você dar uma cesta? Dá uma cesta? Dá uma cesta. Porque se você tem para dar, melhor que para receber, gente, doído. É uma bênção, chega na hora certa, não é, irmã? Com Mas certeza. É verdade. É verdade. Porque você dando a cesta, você escolhe o que você quer dar. Né? Hoje a gente escolhe, a gente pode, os meninos podem comprar, eles não pedem. Meus meninos não é de pedir, mas assim, a gente fala assim, o que você quer? Pega lá o que você quer. Assim, a gente fica constrangido com o que Deus tem feito nas nossas vidas. Então a gente fica assim, Mas eu acredito assim que é muito inteiro esse trabalho de ensinar a vida de vocês, porque Deus ele não poderia dar na situação que vocês estavam. Eu acredito que foi um preparo, veio preparo de vocês para vocês receber o que vocês têm. Porque a gente não tem o coração em coisas. Não é? Porque eu acho que se eles não tivessem passado, eles passou, né? Eles teriam que ganhar maturidade. Eu também. sempre costumo assim, eu não
natural, é claro que dói, mas eu peço para Jesus abrir os meus olhos para que eu enxergue o que Ele quer me mostrar. Hoje a gente Porque Deus, tem. Ele chama os filhos dele. Sim. Deus, Ele ama. Meu marido, ele é corretor. Ele não é cristão ainda. Então, assim, a luta dele é ganhar dinheiro. Fala, Jesus, eu não quero dentro da minha casa cheia de dinheiro, os melhores móveis. Meu marido longe da tua presença, não quero, Senhor. Então, assim, tudo é o Senhor trabalhando. Sim. Não, a gente fala muito isso, que nesses 12 anos que nós passamos dificuldade, foi aprendizagem. Preparamento. Mas quem é gente passado, É verdade. como E você vai graças- aconselhar alguém se você não passou? Sim. E até mesmo os Sim. meus filhos, né? Sim. Até mesmo os E às vezes, por filhos. exemplo, teve um irmão uma vez na cela que perguntou pra mim, né? Falou assim, Antônio, tá certo, Deus testa a gente, né? Mas esse teste vai até quando? Quando eu ficar. Será que, tipo assim, depois eu. Passando o teste de eternidade. Ele fala assim, ó, porque assim, eu já tô com 40 e tantos anos, eu tô sendo testado até hoje. Você acredita que eu tenho uma amiga que ela fala isso pra mim, aí eu falo assim pra ela até você aprender. Justamente. É até você Mas aprender. eu vou te falar algo mais profundo. Não basta só aprender. Deus, ele sempre vai testar os filhos dele. Por que eu falo isso? A história de Abraão mesmo. Abraão, ele estava, a Bíblia fala que ele estava idoso já, bem velho. E Deus pegou e chegou e testou ele com Isaac. Então assim, só tinha um filho. Ele já estava idoso. Sara também já estava muito idosa. E Deus prometeu uma geração para ele. Filhos que ele orava para as estrelas e não teria como contar. Eram os filhos de Abraão. E a esperança de Abraão estava toda em Isaac. E Deus pegou e falou assim, peraí, eu vou testar ele. Já não estava bom? Tanto que Deus testou Abraão, tirou ele da casa dele, tirou ele da parentela, distanciou ele de todo mundo. Sabe? Deus testou Abraão várias vezes. Ele foi muito testado. E aquele lá foi um teste pessoal. Chegar no final da vida dele, com toda a esperança e expectativa dele em Isaac, Deus chega nele e fala, deixa eu te falar, pega esse menino, sobe no monte e sacrifica ele como meu cordeiro. Imagina, olha esse teste, irmãos. Olha esse Tem teste. coragem de fazer isso? Acho que eu tenho que sair de casa. Eu não ia falar assim, essa voz é do inimigo. Só na hora que eu falar, só te repreenda agora. Cala a boca, Satanás. Na hora. Não é, irmãos? Então aqui, ó, pra você ter uma ideia, Gênesis 12, do 1 ao 3, diz o seguinte, ó, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. O que é mais sacrifício? O que gera mais sacrifício? A gente sair do nosso conforto, da nossa parentela, de quem a gente está ali confortavelmente sendo suprido, né? Da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrei. De ti farei uma grande nação. Olha a promessa de Deus. Abraão, de você, de dentro de você eu farei uma grande nação. E aí ele entronizou, colocou isso no coração. Então peraí, se Deus está falando que vai fazer uma grande nação de dentro de mim, o que vai ser? Vai ser um filho meu, né? E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoem. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Glória a Deus. Então, irmãos, Abraão, ele teve essa promessa, ele carregou essa promessa, ele externava essa promessa até para a esposa. Ele chegava para Sara, deixa eu te falar, Sara, não sei o que Deus vai fazer, mas Deus falou que de mim vai sair uma nação, vai sair uma descendência abençoada. Foi aí que Sara pegou e falou o seguinte, peraí, se Deus prometeu isso, eu estou velha, eu não vou ter condição de dar dele, para ele, um filho dele comigo, porque eu estou velha. O que eu vou fazer? E aí sim Sara vai, né, faz aquela coisa, pega a escrava, coloca Abraão para deitar com a escrava, quis ajudar Deus, né? Mas essa palavra, irmãos, é poderosa, porque a Suzane falou aqui tudo que a gente tinha que compartilhar nessa palavra, né? Que é a graça. É você sair da cela hoje com essa santa convicção de que Deus ele vai te abençoar. E isso não é que
Eu estou falando isso, é uma palavra vazia, uma palavra ao erro. Deus vai te abençoar. Então, irmãos, deixa eu te falar um negócio. Sai daqui hoje acreditando que, independentemente da sua idade, da sua condição financeira, independentemente de qualquer coisa, você é abençoado. O Senhor vai abençoar a sua descendência. O Senhor vai te dar filhos. O Senhor vai te dar netos. O Senhor vai te dar uma prosperidade de tal forma que você vai abençoar pessoas. É bom ser abençoado, é maravilhoso ser abençoado, mas mais maravilhoso ainda é abençoar. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos. As crianças já vão. As crianças já. Mas meu pai mesmo.